Senta aqui comigo e imagina a seguinte situação. Você está começando no mercado de renda variável, está começando a olhar seus investimentos, e aí, por algum motivo, você começa a dar uma olhada na internet, acha alguns grupos e acha um pessoal comentando aí sobre várias ações que estão prestes a explodir. E você tem lá seus investimentos talvez mais conservadores, fundos mais tranquilos, uma renda fixa, e está começando no mercado de ações com aquela expectativa de explosão de resultados. E nesses grupos o pessoal falando de um lado para o outro, olha só, essa ação vai explodir, essa que vai e tal, de repente entra no radar uma determinada ação que está custando alguns centavos ou poucos reais. E você, com um pouco de receio, não sabe exatamente se vai ou não vai, começa a observar essa ação. E ela sai, de acordo com aquela notícia que saiu, todo mundo começa a operar naquele dia e logo depois, no outro dia também, ela começa a subir assustadoramente de preço. Ela sai, sei lá, de alguns reais, talvez um e pouquinho, ela vai, naquele dia, fecha talvez com quase 100% de rentabilidade em relação ao dia anterior, né, ou de alta, melhor dizendo. Ela fecha R$2. Você fala, caramba, uau, a galera realmente está olhando forte, tá operando forte essa ação. No outro dia você começa a acompanhar de novo, mas não faz nada. Opa, calma, vamos ver o que vai acontecer. E ela sobe assustadoramente no outro dia também. No outro dia, no terceiro dia também, e todo mundo não para de falar nessa bendita ação que você está só olhando de casa, do seu home broker, do seu celular. E nos grupos não para de pipocar, pessoal falando o tanto que ganhou operando a bendita ação no último dia. E o dia passa, talvez alguns dias, e você vê ela subindo para R$5, para R$10, de repente está R$15, e aí você começa a pensar naquilo, meu Deus do céu, por que eu não entrei nesse negócio? E você começa a fazer contas imaginárias com o patrimônio que você tem. Se você tivesse alocado X reais, quanto você teria ganhado naquela ação, naquele determinado momento, né? Olha, ela saiu de poucos reais, de R$1, dá 15 agora. E você começa a ter um sentimento de arrependimento. Mas ela não para de subir. Ela sobe para 20, para 30, para 40, para 50 reais. E aí, a conta que você tinha feito na cabeça é aquela conta em que você talvez poderia até parar de trabalhar ou até mesmo falar, cara, como eu sou idiota, poderia ter pego aquela oportunidade e ter ganho essa grana. Talvez colocado até mais 100% do patrimônio que eu tinha lá na minha renda fixa, nos meus fundos, ou até mais do que isso, né? O famoso alavancar. O tanto que eu ganharia em 3 semanas se eu tivesse feito isso, hein? Nossa, e aí o arrependimento está no teu auge e você começa a falar assim, cara, é o seguinte, eu vou achar o momento certo de entrar aqui nessa ação. Já chegou a hora, né? Deu certo, agora eu entendi como funciona esse negócio, só que no outro dia ela sobe mais ainda. E você fala, merda, perdi, mais uma oportunidade, ela subiu 10% hoje. E aí até que um dia, na sequência, você observa que ela começa a cair. Aí você fala, opa, ela abriu aí com 10% de queda e entrou em leilão. Eu acho que tá na hora, né? Dela caiu 10%, é a hora de eu comprar tudo. E aí você compra. E quando você compra, ela abre o leilão e ela volta do leilão e abre um novo leilão com mais 15% de queda. E ela sai de novo com uma queda muito forte. E você está comprado, e você comprou justamente no momento em que ela começa a ter uma queda muito, mas muito forte. Só que ela não faz sentido tá no preço daquele leilão, provavelmente ela vai voltar, né? Como assim? Ela já caiu 10% e ela todo dia estava subindo 15%, não faz sentido nenhum. Então você segura a tua posição, e no outro dia talvez ela caia mais. E ela sai lá dos R$50 e vai para, sei lá, volta para R$15. Estou falando números fictícios aqui, só para você entender. E ela não para de cair, e cai, e fica em algo um pouco mais próximo daquele começo que ela estava. E você segura a posição grande e acompanha todo esse prejuízo, né, que você vai ter na tua conta. Contando assim,
talvez possa parecer um caso aleatório, aconteceu uma vez ou outra com alguém, um caso que você possa pensar, nossa, esse exemplo que o André está me dando é de um idiota. Mas se eu falar para você que isso é extremamente comum, não sei se você vai acreditar, mas somos seres humanos. E os seres humanos, eles têm tomadas de decisão, muitas vezes, grande parte das vezes, e muitas vezes com os iniciantes, eu acho que até mais forte, baseado em emoções, baseados em um negócio que a gente chama aqui no mundo dos investimentos em vieses, heurísticas, aquelas verdades que a gente cria talvez por uma questão de experiências ou por uma questão de vivência. Aqui, por exemplo, nessa história que eu falei para você, é uma história que a gente tem até uma somatória de alguns vieses ou até alguma questão de heurística, né? Aquela questão de que você vê todo mundo comprando e ganhando dinheiro e você não ganhando, de repente bate aquele arrependimento. E aí você toma uma decisão de entrada não porque saiu um fato relevante que realmente vai mudar a situação da empresa, mas sim pelo arrependimento de não ter entrado. Quando você entra e ela cai um pouco, você tem uma ancoragem, você tem um preço em que naquele momento em que ela caiu, na tua cabeça não faz sentido ela cair mais, porque ela não para de subir. Então você segura essa ação, ou opção, ou qualquer que seja o ativo ou derivativo, com o intuito de que ele vai voltar, porque aquele preço talvez esteja muito barato, mas não tem nenhuma relação com o fundamento, nenhuma relação com o mercado em si. Isso é algo que, se vocês quiserem, a gente pode explorar mais aqui no Lucro do Dia, as heurísticas, os vieses, porque para o investidor iniciante é muito importante que ele saiba que esse tipo de decisão pode influenciar negativamente o capital dele muito forte mesmo. E isso pode fazer uma diferença, grande diferença, porque quando você tem 100 e você, por esse tipo de tomada de decisão, esse tipo de emoção, você leva o teu capital para 50, você caiu 50%, mas para você voltar para o 100, que era o ponto zero, você precisa de uma evolução de 100%, né, positivo. Então é muito mais difícil você recuperar do que você perder. Quando você perde de elevador. Para você subir de novo é de escada. Exemplos como esse ocorrem periodicamente, de ações fazendo isso, ocorrem periodicamente. Nessa semana, a gente viu algo parecido com as ações do Ike Batista, lá, a MMX. Saiu de alguns reais, tocou os seus 50, próximo de 50, e ontem eu vi essa ação que todo mundo estava falando, despencando. Espero que, se você tenha operado essa ação, tenha feito com responsabilidade, tenha feito com cuidado em relação aos vieses e às heurísticas comportamentais. Esse é o papo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você quer que eu falo mais sobre comportamento do investidor, posso fazer uma série aqui, a gente pode explorar mais detalhes disso e até mais profundo, deixa o seu comentário aqui. Se você gostou do vídeo, dê like para a gente continuar nesse caminho. E se você não é inscrito ainda no Lucro do Dia, isso não tem viés algum, tá? Não tem nenhum tipo de comportamento ruim ao se inscrever. Basta clicar aqui no botãozinho de se inscrever e ativar o sininho de notificação que você sempre vai saber dos conteúdos novos que a gente traz aqui no Lucro do Dia. Beleza? Tenha um bom resto de dia, talvez, ou uma noite. Bons negócios nos seus investimentos. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.